Bom dia, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um panorama aí do mercado. Hoje a gente vai entender um pouquinho sobre o cenário do mini índice e o mini dólar, né? Dar aí um panorama melhor aí para vocês entenderem o cenário que pode acontecer aí ao longo do dia, tá? Se esse vídeo te ajuda, se você vê algum tipo de valor nesse vídeo, por favor, já mostra que veio para apoiar o vídeo e deixa aquele like, tá? Isso daí ajuda bastante o canal, beleza? Bom, então vamos dar continuidade aqui. Vamos falar aqui sobre o mini índice, né? Semana passada nós tivemos aí um mini índice bem complicado, né? Basicamente acumulando aí referente à semana que tivemos após as eleições, né? Então vou colocar aqui no gráfico semanal e vou tirar os estudos aqui para a gente conseguir entender um pouquinho melhor aquilo que está acontecendo, certo? Então, nós tivemos aqui uma um candle, né? Um candle no semanal, onde este candle aqui, né? Deixa eu pegar aqui a canetinha. Então, onde esse candle aqui, ele marcou toda a amplitude da semana passada. Detalhe que eu quero que vocês notem é que a gente ainda não chegou a consumir a liquidez referente a este candle, certo? Então, a gente precisa, provavelmente a gente deva consumir essa liquidez da parte inferior aqui, já que nós estamos, né, referente a gráfico diário, nós estamos muito perto aqui desta mínima, tá? Ah, o que pode atrapalhar um pouquinho, né? Eu estou gravando esse vídeo hoje, segunda-feira, né? O mercado americano está subindo, tá? O mercado americano está subindo bastante até, tá aqui com 1,15 de alta já, então isso daí pode atrapalhar um pouquinho o consumo dessa liquidez da parte inferior, tá? Se eu fosse chutar, né, a abertura provavelmente deva ser com gapzinho de alta, mas eu gostaria muito de ver o consumo dessa mínima aqui, tá? Seria um ponto aí bem importante, que eu queria salientar aí para vocês, certo? Vou colocar aqui os estudos de volta. Então aqui é a mínima que a gente vai chamar essa mínima de PWL e o PWH, né, que seria a máxima aí da amplitude do último range que nós estamos, tá? Então isso daqui é um ponto bem importante, que a gente precisa ficar bem atento, beleza? Aqui eu também deixei marcado no gráfico do mini índice alguns pontos mais importantes aqui, como esses dois pontos de liquidez, né? Uma ineficiência, o FVG ou o imbalance do gráfico de 60 minutos, né? Detalhe que essa porção aqui, se a gente pegar e dividir toda essa perna na relação prêmio e desconto, né? Então a gente tem este último movimento aqui, né? Tivemos um movimento forte de baixa, depois voltamos a subir, e aí eh, tivemos esse último movimento aqui de baixa, certo? Referente a esse último movimento, a relação prêmio e desconto, mais ou menos, né? Aqui seria a parte prêmio e aqui seria a parte descontada. Isso daqui pode servir de imã, tá? Para o mercado buscar a região descontada, para daí, uma vez que ele faça isso, ele faça a mudança de caráter e começa a quebrar a estrutura, né? Fazendo vários bós aqui para baixo, certo? Então, é mais ou menos isso, beleza? Então, seria é, um possível imã para o mercado buscar essas regiões. Caso, né, o mercado venha a respeitar, né, a gente tem alguns pontos que o mercado ele pode acabar defendendo, né? Então a gente tem o ponto dessas linhas aqui. Caso o mercado ele venha a respeitar esses pontos, a gente pode entender que o mercado ele não está nem com vontade de fazer um pullback. A força é tamanha que a gente não precisa de um pullback mais profundo para buscar vendedores em região descontada, em região premium, perdão, certo? Então a gente pode entender que uma vez que o mercado, né, por exemplo, aqui a gente está no gráfico de 15 minutos, uma vez que o mercado fique trabalhando nesse range, faça a movimentação de zigue-zague descendente, a gente pode entender que a gente tem a possibilidade aí de continuidade da movimentação de baixo, beleza? Caso o mercado, né, ele já venha fazendo um rompimento um pouquinho mais forte, né, faça a correção até os 50%, mais ou menos dessa perna do rompimento, e gere aqui, né, a continuidade, a quebra dessa estrutura, a gente pode entender aqui que o mercado ele tem um potencial, né, de dar continuidade aqui a uma movimentação de zigue-zague ascendente, né, porque uma vez que a gente faça um zigue-zague ascendente bem bonitinho, a gente consegue criar liquidez para ser consumida, liquidez para servir de imã para gerar movimentos de baixa, certo? Então, uma vez que a gente consome isso daqui, né, isso daqui seria uma LTA
de uma forma bem simples e bem até clara para o pessoal. Isso daqui serviria de liquidez para o mercado consumir e fazer uma movimentação mais forte de queda, certo? Então, é mais ou menos isso que a gente pode esperar para o índice, tá? A gente está numa região forte de suporte aí do semanal. A gente tem liquidez que também não foi consumida aqui na parte superior do gráfico, né? A gente tem essa parte aqui deste canalzinho, certo? Então a gente tem esse canalzinho de baixa. Tem analista que fala que uma vez que o canal ele é rompido, você pode duplicar o range do canal. E aí, duplicando o range do canal, ele vai mais ou menos na região, né, desta última perna aqui. Então a gente pode ver o mercado de repente testando a região aqui do 113, mais ou menos 112, e aí voltando a trabalhar buscando essa parte superior aqui, já que o mercado ele não está sendo eficiente fazendo essa movimentação de baixa, né? Ele está deixando muito dinheiro na mesa aqui, certo? Então ele não criou, né? Ele criou toda uma liquidez aqui, mas não foi consumida, né? A mesma coisa aconteceu aqui, certo? Então a gente vinha aqui num canalzinho bem definido, o mercado vai lá, consome essa liquidez, não consome toda a liquidez, né? Ele deixou aqui alguns players ainda posicionados nesses pontos, né? E começa a desenvolver uma movimentação mais forte aí de baixo. Então, a gente tem sim a possibilidade do mercado vir buscar esses pontos novamente para daí sim fazer a movimentação de queda, caso assim ele faça, beleza? Bom, então para o índice era isso, tá? A gente tem ali pontos mais importantes, sendo esses pontos aqui em cima para buscar operações de venda, e a gente tem aqui um potencial de compra para buscar essas regiões, já que a gente tem liquidez aqui que pode servir de imã, né, para o mercado e buscar esses pontos, certo? E aqui na parte de baixo, as regiões de liquidez já estão um pouquinho mais longe, né? Então é mais fácil o mercado buscar essas regiões aqui de cima do que de baixo, certo? Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre o dólar, tá? Entender o que está acontecendo. No caso do dólar, a gente acabou fazendo aqui, né, no candle semanal, a gente acabou fazendo um PWH, certo? Nesse PWH, a gente tem a possibilidade de desenvolver uma movimentação de baixa, tá? Então, o mercado, né, se a gente pegar e olhar o price action que ele vem desenvolvido aí ah, na semana passada, né, e ao longo até da semana que deu sequência aí ao resultado do primeiro turno das eleições, a gente pode entender que o mercado ele criou toda uma liquidez aqui embaixo, né, para ser consumida e uma vez que o mercado ele testa esse ponto aqui de resistência, ele gera uma forte rejeição partindo desse ponto, né? Então, o price action deste movimento, né, ele indica que, bom, o mercado ele tenta trabalhar num nível acima, num nível em que ele pode considerar caro, e aí os vendedores já vêm com força e presença suficiente para gerar esse movimento de queda, certo? Então, uma vez que a gente tem esse tipo de movimentação, né, somado aí ao cenário de PWH, somado ao cenário que temos regiões de liquidez não mitigadas aqui embaixo, a gente tem a possibilidade aí de ver uma queda para o dólar essa semana, tá? Então, eu quero que vocês fiquem bem atentos aí ah, com relação a isso, tá? Então, isso daí é bem importante aí para a gente, certo? O que mais que a gente pode falar aqui? A gente tem também, né, referente à nossa última movimentação do gráfico de 15 minutos, a gente tem aqui um ponto importante, né, que é a região do 5.300, mais ou menos, um pontinho aqui que a gente precisa considerar, né, visto que o mercado ele já vem aí de uma movimentação forte aí de alta. Temos liquidez abaixo aqui que também pode ser consumida ao longo do pregão, mas não tem muito segredo não, tá, pessoal? Não tem muito segredo não. Detalhe a gente tem esse ponto aqui de resistência, um ponto forte aí, caso o mercado ele abra com gap de alta, faça a rejeição dessa região aqui, a gente tem a possibilidade de buscar esse ponto na região descontada, né? Visto que a gente tem esse último movimento aqui. Então a gente tem a possibilidade de buscar a região do fundo da sexta-feira, se eu não estou enganado, tá? Isso daí é um ponto importante aí para nós. Caso o mercado dê continuidade, aí a gente tem a possibilidade de fechar todo o gap que a gente construiu ali ao longo das eleições, certo? E aí a gente tem a possibilidade, eu vou até marcar essa região aqui, a gente tem até a possibilidade de testar esse último topinho aqui, certo? É um pontinho aí mais importante. E se a gente pegar, né, vamos ver se aqui no espelhamento, fazendo espelhamento desse último movimento aqui, ó.
Fazendo espelhamento desse último movimento, o 161 dá bem nessa região, o 100% dá um pouquinho aqui, né? Então, um detalhe para essa região aqui bem importante. Mas se a gente fazer o espelhamento aqui dessa região aqui, a gente provavelmente deve espelhar aqui algo um pouquinho mais acima, né? Vamos pegar aqui o gráfico de uma hora que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente trabalhar com esse espelhamento aqui, ó. Então, o 61,8 ele dá ali mais ou menos em torno dos 5.500, tá? Então, caso a gente venha trabalhar aqui acima, a gente tem a possibilidade de fechar esse gap aqui e trabalhar até nessa região, tá? Uma movimentação aí bem mais forte aí para o dólar, mas é um cenário aí que a gente não pode descartar, beleza? É um pontinho aí para se considerar, certo? A gente também pode trabalhar com o espelhamento deste último movimento, né? O espelhamento do candle semanal, né? Então, fazendo espelhamento do candle semanal, vamos ver. Olha lá. Então, fazendo espelhamento do candle semanal, que a gente está dentro do último range, né? A gente tem a região aqui do 5477, né? Então a gente tem essas duas linhas aqui com um ponto aí de resistência também, fazendo espelhamento aí pelo semanal, certo? Então, a princípio é isso, não tem muito segredo nem para o dólar nem para o índice, é esperar o mercado encontrar as regiões e ver como é que ele reage perante a elas e ver se dá ali alguma oportunidade mais interessante. Beleza, pessoal? Então é isso para o panorama de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Estou tentando ser um pouquinho mais curto e objetivo aí, né, para deixar aí o panorama mais dinâmico para vocês, beleza? Se vocês novamente encontram valor nesse tipo de conteúdo, por favor, já deixa aí tua força no canal, deixa o teu apoio, deixa o like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, que isso daí vai ajudar bastante a gente a alcançar mais e mais pessoas aí trazendo a mensagem de como fazer uma análise mais dinâmica aí para o gráfico, né? De acordo aí com o Smart Money, beleza? Então é isso. Muito obrigado, um ótimo pregão a todos e valeu, falou.